Sócio, organizar a vida financeira muda tudo. Não é só colocar números numa planilha, é poder dormir sem preocupação quando algo inesperado acontece. É decidir com calma o que fazer no momento difícil e saber que você tem tempo para planejar a próxima etapa da sua vida. Quando a gente começa a poupar e a organizar, é natural perguntar por que exatamente eu estou guardando isso. A resposta tem camadas. Tem quem guarde para comprar algo que quer agora. Tem quem guarde para ter segurança. Tem quem junte pensando em aposentadoria. E todos esses motivos fazem sentido. Mas existe um ponto que costuma ficar em segundo plano e que eu considero o mais importante: a segurança financeira. Essa é a pedra fundamental. Ter uma reserva de emergência bem montada muda o jogo. Com ela, um problema que seria enorme vira um contratempo solucionável. Não se esqueça, deixe o like e se inscreva. A reserva de emergência serve para aquilo que ninguém espera: conserto do carro, problema de saúde, eletrodoméstico que quebrou ou até uma demissão inesperada. E a diferença entre encarar um imprevisto com reserva e encarar sem reserva é brutal. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você volta do trabalho e o carro dá problema. Já é um transtorno. Se você tiver dinheiro, você resolve no mesmo dia, ou no máximo em alguns dias. Se não tiver, surge uma dívida que vai complicar tudo. Juros, parcelas, restrição no nome, estresse. A reserva é isso: transformar um choque em algo administrável. E para a demissão é a mesma lógica. Quem tem reserva consegue respirar, procurar emprego com calma, se recolocar melhor. Quem não tem depende de qualquer oferta e muitas vezes aceita o primeiro emprego disponível com um salário menor, só para pagar as contas de imediato. Ter algum dinheiro guardado fornece liberdade de escolha, e liberdade é exatamente o que estamos buscando. Agora, qual o tamanho ideal dessa reserva? O consenso entre especialistas costuma ser o equivalente a 6 meses do seu custo de vida. Traduzindo, se o seu custo mensal é R$ 3.000, a reserva completa seria R$ 18.000. Eu sei que isso assusta quem está começando. Ninguém espera ter R$ 18.000 guardados na primeira semana. A ideia é começar com o que dá. R$ 100 já é melhor do que nada. 500 é melhor que 100. 1.000 é melhor que 500. O hábito de poupar é mais valioso do que o tamanho inicial. Comece com algo que você consiga manter e aumente aos poucos. Um bom ponto de partida é destinar 10% da sua renda, se possível, e ir incrementando conforme sua renda aumenta ou seus gastos são otimizados. Outra possibilidade é reduzir gastos não prioritários temporariamente, até a reserva atingir um valor que te dê mais tranquilidade. Para entender na prática, quero que você pense em duas pessoas que ganham o mesmo salário. Por exemplo, R$ 3.000 por mês. O Bruno e o Gustavo. Bruno vive no cartão, usa o crédito como extensão da renda, financia coisas e, mês a mês, acaba ficando com parcelas e juros. Gustavo, por outro lado, assim que recebe, separa R$ 500 para a reserva e vive com o que resta. O padrão de vida de Gustavo é mais contido, menos ostentação, mas ele não tem dívidas e vai aumentando a reserva gradualmente. Em um ano, enquanto Bruno acumula mais dívidas, Gustavo já tem algo como R$ 6.000 guardados, o equivalente a 2 meses do custo de vida. Esse colchão muda tudo. Quando ambos são demitidos, Bruno entra em pânico. Gustavo tem tempo para pesquisar, se requalificar e escolher a melhor recolocação. Isso não é teoria, é realidade para muita gente. E esse é o ponto. Você pode não estar pronto para a reserva completa, mas comece hoje. O tempo joga a seu favor quando você tem disciplina. Onde deixar a reserva? 3 critérios fundamentais: segurança, liquidez e rendimento razoável. Segurança, porque a reserva não pode sumir com risco elevado. Liquidez, porque você precisa poder acessar o dinheiro rapidamente em uma emergência. Rendimento razoável, para não perder poder de compra com a inflação. Pela combinação desses critérios, 2 aplicações de destaque são Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária de bancos confiáveis. Tesouro Selic é extremamente seguro, garantido pelo Tesouro Nacional, mas o resgate tem disponibilidade em dias úteis. Já alguns CDBs permitem resgate em dias úteis e até finais de semana, dependendo do emissor. Atenção! Prefira bancos ou instituições sólidas. Evite CDBs de instituições muito pequenas, se você não entender os riscos. Nunca deixe a reserva na conta corrente ou embaixo do colchão. Aí o dinheiro perde para a inflação. A ideia da reserva é te proteger,
mas também preservar o valor ao longo do tempo. Agora, devemos reforçar um ponto comportamental. A reserva é para emergências, não é para pagar uma saída com amigos, nem para aquele impulso de fim de semana. Ela serve quando falta dinheiro em conta e aparece um imprevisto. Por isso, mantenha disciplina e trate a reserva como sagrada. E aqui vai uma dica prática que uso com várias pessoas. Quando você recebe seu salário, faça a reserva primeiro, como se fosse um boleto fixo para você mesmo, e depois gasta o restante. Esse simples hábito evita o gasto por impulso e garante que você estará sempre contribuindo para a sua segurança. Além da reserva, existe a chamada reserva pessoal, ou objetivo de médio prazo. Compras planejadas como celular, geladeira, viagem ou até um carro. Nessas situações, o ideal é ter primeiro a reserva de emergência minimamente constituída. Depois, você divide seu dinheiro entre completar a reserva e fazer a poupança para a compra desejada. Por exemplo, se você separa R$ 500 por mês, você pode destinar R$ 300 para a reserva e R$ 200 para a compra do celular. Assim você não perde o foco na segurança e ainda realiza desejos sem se endividar. E aqui vale lembrar, considere a real prioridade. Um vídeo de tendência pode te empolgar, mas pergunte sempre, isso é para mim ou para os outros? Muitas compras são para impressionar, não para melhorar sua vida. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe o like. Um conceito importante para aplicar já é a priorização dos objetivos. Curto prazo, reserva de emergência. Médio prazo, reservas pessoais para compras. Longo prazo, aposentadoria. Priorize nessa ordem porque a reserva garante que imprevistos não destruam seus planos de médio e longo prazo. Depois de ter uma reserva mínima, você passa a direcionar aportes regulares para investimentos de médio e longo prazo com mais tranquilidade. E sobre a aposentadoria financeira, esse é o terceiro pilar de planejamento de longo prazo. É essencial entender que o sistema público pode não ser suficiente para manter o padrão de vida que desejamos quando pararmos de trabalhar. A população envelhece e a conta fica complicada. Investir pensando na aposentadoria não é assunto só para quem já tem muito dinheiro. É para quem quer ter liberdade no futuro. E aqui entra a disciplina. Comece o quanto antes, mesmo com valores modestos. A mágica dos juros compostos acontece com tempo e consistência. Um exemplo prático? Imagine começar aos 30 anos com um aporte mensal de R$ 500 e aumentar esse aporte 10% ao ano. Mantendo uma rentabilidade média razoável ao longo do tempo, daqui a 35 anos, esse montante pode compor um patrimônio bastante significativo. Eu gosto de mostrar números para inspirar, não para iludir. O importante é a progressão constante. Antes de entrar com mais detalhe em investimentos, um aviso importante e responsável. O conteúdo aqui é educativo e informativo. Eu não estou fazendo recomendações de investimento específicas. O que eu conto são princípios e caminhos práticos que funcionam para muitas pessoas. Mas sempre é preciso estudar e entender os produtos antes de aplicar o seu dinheiro. Investir envolve risco e a sua decisão precisa ser consciente. Leve isso em conta quando for agir. Dito isso, o caminho prático continua. Quanto antes você cria a reserva, mais seguro fica para começar a diversificar investimentos. E diversificação é a palavra-chave. Renda fixa para reserva e parte conservadora. Renda variável para horizonte de médio e longo prazo. Fundos imobiliários para geração de renda passiva. E, se fizer sentido, investimentos no exterior para diversificar risco. Não existe melhor investimento universal. Existe um investimento adequado para cada objetivo e para seu perfil. Por isso, estude, busque boas fontes e, quando possível, procure orientação profissional. Agora, quero que você entenda a importância de medir seus resultados, usar a régua do patrimônio líquido. Patrimônio líquido é tudo que você tem, contas, investimentos, bens, menos tudo que você deve. Fazer essa conta com regularidade é transformar o financeiro em algo mensurável. E aqui entra uma técnica simples e poderosa. Anotar o patrimônio a cada 90 dias. Isso é a regra dos 90 dias. Ao anotar de 3 em 3 meses, você acompanha tendências, identifica erros e corrige o rumo com maior velocidade. É a diferença entre achar que você melhorou e ter a prova concreta. A cada 90 dias, você vê como pequenas escolhas influenciam o número. E isso gera um comportamento diferente. Quando você passa a acompanhar, você passa a tomar decisões mais assertivas.
Anotar e comparar é uma ferramenta de disciplina. Falando em disciplina, existe um comportamento que derruba muito mais pessoas do que deveria: viver acima do que se ganha. O hábito de seguir a renda em subida com aumento proporcional de gastos é uma armadilha. Se você recebe mais, não aumente o padrão na mesma medida. Uma estratégia simples: quando tiver aumento de renda, aumente os aportes e só uma parte do aumento vá para o estilo de vida. Assim você avança em patrimônio enquanto mantém qualidade de vida. Essa é a diferença entre quem envelhece com escassez e quem envelhece com segurança. Outro ponto prático é o tratamento do cartão de crédito. O cartão não é vilão por si só, mas o uso descontrolado dele sim. Usar cartão como extensão da renda é o caminho para a dívida crescente. Trate o cartão como um instrumento de conveniência e pague a fatura integral sempre que possível. Se precisar parcelar, prefira parcelas planejadas e sem juros. Nunca use o crédito rotativo como solução. E se hoje você já tem dívida, o foco inicial é consolidar e reduzir os juros. Renegociar, priorizar pagamentos de dívidas com juros maiores e não criar novas. Voltando ao tema da reserva, quero te dar algumas estratégias práticas para acelerar a formação dela. Ajuste temporariamente seu padrão de vida. Reduza assinaturas, refeições fora, compras por impulso, gere renda extra, freelas, venda de serviços ou produtos, economia de tempo para ganhar dinheiro extra, automatize a poupança, transferência automática ao dia do pagamento e revise gastos fixos anualmente. Pequenas mudanças consistentes são mais eficazes do que cortes radicais e insustentáveis. Além disso, visualize seu objetivo. Quando você vê o número na conta e a imagem do que quer, a disciplina fica mais fácil. Se inscreva e deixe o like. Estamos rumo aos primeiros 1000 inscritos. Outro aspecto que costuma confundir é o momento de começar a investir para a aposentadoria e o momento de consumir. O equilíbrio é possível. Ter reserva, planejar compras pessoais e ainda investir para o futuro. A chave é a priorização e a clareza de objetivos. Para isso, crie categorias de destino do dinheiro: emergência, raros saques, médio prazo, compras planejadas e longo prazo, investimentos para a aposentadoria. A clareza facilita a disciplina. E por fim, uma recomendação de atitude: não espere por um momento perfeito. Muito do que você deseja alcançar vem da ação repetida e da paciência. Começar com pouco, manter a constância e revisar a cada 90 dias é, sinceramente, a forma mais segura e eficiente de construir uma vida financeira estável e crescente. Aprender a separar desejos de necessidades, priorizar a segurança e adotar o hábito de medir seu patrimônio transforma sua relação com o dinheiro. A vida financeira muda com passos simples e repetidos. Forme sua reserva, planeje suas compras, invista para o longo prazo com conhecimento e consistência e acompanhe seu patrimônio a cada 90 dias. Faça menos por impulso e mais por intenção. Com disciplina e organização, você muda sua realidade. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo, sócio.